A gente tem aqui para falar sobre o assunto Glauco Umay, que é presidente da Associação de Shopping Centers. Glauco, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, obrigado. Nós temos hoje, se a gente fizer um comparativo nos últimos 12 meses ou neste começo de ano, porque até maio a gente via claramente um sinal de recuperação da economia, no global, no médio. Vários setores, um ou outro ainda tinha um problema mais sério, mas vários setores mostravam uma recuperação. Aliás, na sexta-feira da semana passada, nós falamos por que perder essa oportunidade, porque não houve mudança na equipe econômica, ou seja, há uma crise política sim, mas do ponto de vista econômico as coisas continuaram acontecendo. Qual é a situação dos shoppings hoje? Perfeito. A gente tem dados bastante recentes em relação ao monitoramento do setor, né, dados referentes a maio. Se a gente compara maio de 2017 com maio de 2016, houve um crescimento de 4,6%. Nos últimos 12 meses, né, de junho de 2016 a maio de 2017, um crescimento de 1,8%. Porque daí pega boa parte do ano ruim de 2016 nesse comparativo do anual. Exatamente. Se a gente isola só 2017, de janeiro a maio, um crescimento de 4,5%. Então, é um setor resiliente, mas ainda com muito espaço para recuperação, lembrando os anos aí de 2012, 2013, que o crescimento era muito maior. E por que esse crescimento poderia ser maior? Há espaço para crescer, mas daria para ser maior? O que falta para ser maior no setor? Olha, você bem falou, né? Existe uma crise de confiança muito grande, os fundamentos da economia vão aos poucos se ajustando, mas o consumidor e o empreendedor, tanto o empreendedor de shopping quanto o lojista que vai lá e coloca sua loja no shopping, ele está desconfiado. E ele também não tem uma capacidade de crédito tão grande quanto tinha no passado. Então, a sua possibilidade de expandir os seus negócios está bastante reduzida. E shopping vive de lojas. Se você não tem um lojista para ocupar um shopping, ele acaba não crescendo tanto quanto poderia crescer. Agora, essa ausência de crédito compromete a recuperação do setor, pelo menos numa escala maior, mas compromete a geração de emprego, que é outro drama brasileiro. Nós temos dois dramas, o de inadimplência, que nós falamos há pouco, e do desemprego que começa a ceder, mas ainda nós temos números muito próximos de 14 milhões, é 3 milhões e 900 e 800, se não me engano, segundo o último dado do IBGE. O que o comércio poderia incrementar, sobretudo, em geração de emprego? Bom, você bem lembrou, hoje o principal item que faz com que o consumidor consuma é o emprego. Se o sujeito está desempregado, ele não vai consumir. Então, esse ponto aí de 14 milhões de desempregados afeta muito o comércio varejista, que hoje é o maior empregador do Brasil. E é a porta de entrada, é o primeiro emprego hoje, quem faz é o varejo, é o comércio. Então, se a gente não tem condições de gerar empregos, a gente está afetando toda uma economia. Então, isso é bastante preocupante. À medida em que você possui a capacidade de expandir lojas, você vai gerar mais postos de trabalho e vai voltar com um ciclo virtuoso da economia. Por que você falou de primeiro emprego? Como assim o primeiro emprego? O varejo é o primeiro emprego normalmente de boa parte dos jovens que chegam ao mercado? Exatamente. O varejo hoje ele é o primeiro emprego do jovem que sai do estudo ou que tem condições de adequar parte do seu estudo com uma parte do seu dia para o trabalho. E isso está sendo afetado com essa impossibilidade das lojas e do varejo se expandir. Porque normalmente quando a gente fala do problema do crédito brasileiro, e nós mostramos hoje no programa o tamanho das taxas de juros, as reais cobradas do consumidor ou das empresas, por bancos, financeiras e por aí vai, normalmente você olha para a impossibilidade de consumo daquele inadimplente que o nível está muito alto. Mas você está falando de dimensão de emprego, ou seja, se eu consigo fazer voltar o consumo dos serviços, ou seja, de venda, de comércio, eu consigo gerar emprego justamente para essa camada da população que hoje começa a ter problemas sérios para entrar no mercado de trabalho. Exatamente, perfeito. Que nós estamos falando de jovens, sobretudo jovens, né? Sobretudo jovens. Seja um trabalho parcial, porque ele está estudando meio período e consegue juntar renda ali, seja para aquele que começa realmente uma carreira profissional. Exatamente. A lógica é justamente essa. Você expandindo o varejo, você ocupando esses shoppings, você vai necessitar de mais mão de obra. E o shopping e o varejo acaba sendo essa porta de entrada, ou parcialmente, ou para uma carreira desse primeiro emprego. Glauco, mas o setor corporativo não centrou fogo exageradamente na taxa Selic, sem falar nos juros cobrados? Sempre se fez o discurso da taxa Selic é muito alta. De fato, houve momentos que a taxa Selic era muito alta. Mas aquilo comprometia muito mais as contas do governo, porque ele remunera o seu comprador de título da dívida do governo pela taxa Selic. Perde capacidade de investimento, o governo. Mas as taxas dos juros do banco são extremamente altas e a taxa Selic caiu e as taxas dos juros dos bancos não caíram.
Não houve um erro na estratégia de criticar a taxa Selic apenas, que era alta e precisaria ser criticada mesmo, mas não de falar dos juros reais cobrados da economia? Esse é um assunto delicado, né? Um assunto bastante questionado e colocado em pauta nas discussões que a gente tem. Mas o consumidor tem na lógica a taxa justamente Selic. Né? No imaginário dele, quando o governo anuncia a queda da taxa Selic, no imaginário do consumidor, o juros está caindo. E muitas vezes, desavisado, ele volta a consumir, volta a se endividar e vai sentir mais na frente um pouco esse endividamento que se mostra hoje aí com o crescimento da taxa de inadimplentes no país. Agora, há formas alternativas de se fazer crescer, apesar desses problemas todos os quais nós estamos discutindo agora, dos shoppings darem uma volta na crise e tentarem crescer mais? O que chama a atenção hoje dentro do shopping center? Além daquela sensação de segurança maior, evidentemente, você está protegido da chuva, essas coisas todas, o ambiente é bonito, normalmente extremamente, é o que se chama, tem banho de loja, né? Todo bonito. Mas a área de alimentação e entretenimento é responsável por trazer gente hoje para o shopping center? Sim, sem dúvida. Vou te dar um dado aqui impressionante. Hoje, apenas 37% das pessoas que vão ao shopping vão para consumir. 67% dos frequentadores de shopping vão com outro intuito. Vão para almoçar, vão para um cinema, vão para o teatro, vão para espairecer, vão para um parque. Vão para se divertir. Exatamente. Porque hoje o shopping, Piotr, ele não é mais um centro de compras exclusivamente. Eu considero ele um centro de entretenimento, né? Um life center, como a gente diz no setor, né? Um centro de convivência, onde você resolve a sua vida. Né? E as grandes cidades, sobretudo as grandes cidades, pela dificuldade de locomoção, de estacionamento, de segurança, entre outros itens, tornaram o shopping o resolvedor de problemas. Então você quer ir ao banco, você vai ao shopping. Você quer pagar uma conta, você vai ao shopping. Você quer o cabeleireiro, você quer ir à academia, você quer almoçar. Enfim, você vai ao shopping e resolve a sua vida, tendo ali comodidade, conforto e segurança. Aquele modelo clássico dos shopping centers, digamos, dos anos 80, quando esse movimento começou no Brasil, acho que aqui em São Paulo dos maiores foi o Eldorado, se não me engano, né? Era, na verdade, um centro de lojas. Tinha entretenimento, mas era mais loja. Sim. Você falou de dois setores que não tinha muito em shopping: banco e academia de ginástica. Exatamente. E eu vou completar com outro. Cinema. Hoje, 88% dos cinemas do Brasil estão localizados em shopping. Então o shopping hoje ele é um grande centro de entretenimento, é a praça. Como antigamente a gente tinha as praças públicas que as pessoas frequentavam para passear, conversar, hoje a praça se tornou o shopping center. Então com esse fluxo grande de pessoas, a gente consegue trazer cada vez mais lojistas e operações de lazer. Então o shopping nos últimos anos vem se transformando e esses espaços não só de alimentação, mas de lazer, entretenimento, cultura, também vão aumentando dentro do que a gente chama mix de lojas do shopping, né? Aquele conjunto de lojas que formam o empreendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente, em 30 segundos, por gentileza, se ele for possível. Houve também algum erro estratégico de alguns shoppings? Porque não raro a gente tem notícia de determinado shopping não conseguiu lojista. O que é culpa de erro de estratégia e o que é o problema da crise econômica que não permitiu que aquele lojista acreditasse e tivesse consumidor? Ambos são componentes dessa explicação, tanto erros estratégicos quanto componentes da crise. Então isso é uma análise bastante complexa que a gente tem que fazer. O setor de shopping center, tradicionalmente, ele vive um amadurecimento, não só no Brasil, no mundo inteiro. Um shopping, quando é inaugurado, ele tem menos lojas do que um shopping maduro. Então, com o passar dos anos, o shopping vai entrando no dia a dia da população, dos frequentadores e vai recebendo mais lojas. Tá. Então, no momento em que a gente pega a economia com problemas, quando tem menos lojistas lá, evidentemente você tem uma vacância um pouco maior. Tá certo. Glauco, muito obrigado pela entrevista. Prazer é meu.